Vai ser realizado hoje o seminário Cenário do Saneamento em Alagoas e no Brasil. A situação desse saneamento, seríssima, complicada, vai ser vista pela área médica e pela sociedade civil. Aqui com a gente, o presidente do Instituto Trata Brasil, o Edson Carlos, que vai participar desse encontro. Edson, bom dia. Bom dia. Primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente, participando do Bom Dia. Estamos longe de atingir uma meta essencial, fundamental, para que se ajude nessa questão da saúde no país em relação ao saneamento? Infelizmente, estamos muito longe ainda. Só 48% da população brasileira tem coleta de esgoto. Quer dizer, mais da metade do país não tem nem coleta de esgoto, que é um serviço que deveria existir quando a gente nasce. As cidades foram crescendo, Maceió é um exemplo, né? Uma cidade que não para de crescer. E o saneamento básico, os serviços de água e esgoto, tem muita dificuldade de acompanhar o ritmo de crescimento da cidade. Então, essa falta de planejamento que existe no Brasil todo, de fazer isso antecipadamente, criou um déficit enorme, né? Uma parte do Brasil ainda não tem nem água tratada, mas no esgoto a situação é dramática. Quando a gente pensa em falta de saneamento, a gente imagina periferia, lugares pobres, mas não, essa falta de saneamento está aí, na cidade, né? Em capitais. Exatamente, é um erro pensar que saneamento é uma coisa de pobre, de área periférica, não é. Estados muito ricos do Brasil, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, têm grandes problemas de saneamento. A região norte, disparadamente, é a pior região do país, mas o Nordeste também tem uma situação muito difícil. Felizmente está melhorando em algumas áreas, né? Governos estaduais e prefeitos preocupados em melhorar a situação, mas como região, o Norte disparadamente pior e depois do Norte, o Nordeste é a região mais difícil do país. Agora, o que chama a atenção é exatamente isso, né? Estados ditos ricos têm problemas tão sérios ou piores que o nosso. Exemplo de Santa Catarina, do próprio Rio Grande do Sul. Qual a situação do Nordeste hoje, aqui de Maceió? Qual a situação hoje? Vocês têm um estudo sobre isso? Então, os números do Ministério da Cidade são de 2011, então é possível que já esteja melhor, felizmente, mas menos de 40% da população de Maceió tinha coleta de esgoto pelos números de 2011. Então, esse número pode estar um pouco melhor, esperamos até que esteja melhor, mas não é muito melhor do que isso. Ou seja, mesmo Maceió, que é a capital do estado, ainda tem um desafio grande, é por isso que a gente vai discutir isso hoje no seminário, para ver perspectivas, soluções para que as cidades aqui de Alagoas melhorem mais rapidamente, porque o estado está muito ruim. Maceió ainda está bem comparativamente ao resto do estado, né? Alagoas, mesmo a população não chega a 30% com coleta de esgoto. Então, isso significa uma poluição generalizada e problemas de saúde. E está na cara, né? A gente vê assim, esgoto indo para o mar, esgoto indo para a lagoa, indo para os rios. A gente vê na beira do Rio São Francisco casinhas ali construídas e os esgotos correndo direto, porque esses poluentes, consequentemente, doença para a população. Exatamente. Esse é o primeiro impacto que a cidade tem, são nas doenças, principalmente doenças que atingem as crianças até 5 anos. Essa é a face mais dramática do problema. De todos os nossos estudos, fica claro que essas crianças na idade menor, né, de 0 a 5 anos, são atingidas por diarreias constantes e isso acaba comprometendo até o aprendizado na escola futuramente. Então, nós temos, muito fácil de você comprovar que cidade que não tem saneamento tem pior qualidade de vida, tem muito mais casos de diarreia. Então, às vezes o prefeito não percebe, mas ele está gastando uma quantidade enorme de recursos na saúde pública quando poderia estar poupando e isso fazendo obras de saneamento. O Trata Brasil tem um ranking dessas cidades, tem um ranking exatamente assim de bons exemplos também. A gente está falando da situação grave, gravíssima em alguns estados e cidades. Isso. Vocês têm bons exemplos nessa história toda? Nós controlamos há 5 anos já as 100 maiores cidades brasileiras, cidades acima de 250 mil habitantes. Por quê? Porque essas deveriam dar o exemplo, né? São grandes cidades, capitais, que têm recurso, que sabem fazer obra, então essas deveriam estar melhor, e não estão. Então, as melhores cidades no nosso ranking são Uberlândia, em Minas Gerais, depois tem Maringá, no Paraná, tem várias cidades de São Paulo, Jundiaí, como Jundiaí, Sorocaba, Franca, mas também tem cidade de Niterói, no Rio, uma cidade que está indo muito bem, é o único exemplo no Rio de Janeiro que está indo bem. Então, São Paulo, Paraná e Minas concentram 18 das 20 melhores cidades. Então, isso fica claro que são 3 estados que investiram ao longo do tempo, consequentemente, suas melhores cidades estão nesses 3 estados. O segredo é esse, não tem mistério, é investimento. O prefeito, o governador precisam acreditar que isso é a principal prioridade do estado e das cidades e investir, porque só investindo que a cidade sai dessa situação. E muitas vezes passam até a imagem para a população de que é caro investir em saneamento, em rede coletora de esgoto, e não é.
Não. Talvez politicamente não deu o resultado necessário. Né? Infelizmente, a gente ainda vê, quer dizer, melhorou muito no Brasil. Caras são as consequências. Exatamente, mas ainda a gente vê muita autoridade que pensa que é melhor fazer um hospital para tratar a doença do que fazer saneamento que evita a doença. Muitas vezes é mais visível eleitoralmente construir um posto de saúde do que enterrar tubo. Até o prefeito, o ex-governador Mário Covas em São Paulo falava: prefiro enterrar tubo do que enterrar criança. Essa frase deveria servir de exemplo para toda a autoridade brasileira. É porque você fazendo saneamento, você economiza vidas, economiza dinheiro em saúde pública. Mas, infelizmente, é uma obra de baixo impacto eleitoral e isso prejudica muito o saneamento. Uma outra coisa que prejudica: a população não cobra saneamento básico. Isso está provado nos nossos estudos. Muitas vezes a população vive com o esgoto passando na porta e pede mais um posto de saúde, não faz essa relação entre aquele esgoto que passa na porta e a doença que leva o filho para a escola. Por isso que campanhas educativas são importantes. Muito importantes, que as empresas de água e esgoto invistam em educação ambiental, os governos municipais, o governo do estado, mostrem para as pessoas o quanto aquela obra que está sendo feita é importante. Que às vezes o prefeito reclama. Né? É bom se discutir mais, né? Se falar mais como a gente está falando aqui agora, se discutir num seminário como esse que vai acontecer hoje também, e trabalhar com a educação, trabalhar com as escolas. Às vezes o prefeito faz uma obra grande, mas não comunica para a população, a pessoa não sabe por que estão quebrando a rua, que tubo é aquele que está sendo passado. Então é importante que o investimento seja acompanhado de educação. Só com educação a população vai aprender os seus direitos e fazer com que aquele serviço seja valorizado até na hora da eleição. É verdade. Senão a gente vai se mudar para Uberlândia. Vamos lá para Uberlândia, para o Triângulo Mineiro. Nós queremos agradecer a sua presença aqui no Bom Dia. Muito obrigado. Eu que agradeço, convido a todos para o seminário hoje lá na Casa da Indústria. Muito obrigado. Obrigada.